Qual a avaliação do profissional Fernando Diniz? Qual a avaliação? Fernando Diniz acaba de ser demitido do Fluminense, clube pelo qual ele teve um enorme sucesso no ano passado. Clube que o abraçou no momento de baixa. Vamos lembrar que o Fernando Diniz tinha passado por trabalhos muito ruins até reassumir o Fluminense. A carreira do Diniz, assim, uma coisa que a gente pode dizer para começar esse vídeo, é uma das mais acompanhadas e das mais relembradas em tudo que aconteceu nela, né? Nas coisas boas e ruins. E tudo é muito massificado, pro bom e pro ruim. Porque é um cara que ousou fazer o diferente. O diferente não só do que os técnicos brasileiros estavam executando, porque isso a gente teve profissionais de fora do país que fizeram coisas diferentes do que os profissionais brasileiros fazem, cada um a seu estilo. O Abel é um desses caras, é muito diferente do que a gente vê os profissionais brasileiros fazerem em termos de tudo, em termos de gestão, em termos de montagem de equipes, em termos de solidez, mas também Jorge Jesuses da vida, que fizeram o futebol brasileiro se reencontrar consigo mesmo. Então não é que o Diniz rompeu com o modus operandi do futebol brasileiro, ele rompeu com o modus operandi do futebol. Tanto que o Guardiola, antes de enfrentá-lo, disse que nunca enfrentou nenhum time que jogava daquela determinada maneira. É um jeito muito autoral de jogar e um jeito que causa divisão. E eu já estive dos dois lados dessa moeda. Eu me lembro que quando o Diniz surge, quando eu me tomo o primeiro contato com o trabalho do Diniz, ainda com uma certa distância, aquele time do Audax dele, que não foi o time necessariamente que foi para a final contra o Santos em 2016, mas eu acho que ali em 2015 chamava alguma atenção, mas já impressionava por erros em saídas de bola e acabava tomando goleadas por conta disso, mas já era algo ali meio diferente, mas de fato me chama a atenção naquele jogo da semifinal contra o Corinthians em 2016, que ele elimina o Corinthians, que tinha acabado de ser campeão brasileiro do Tite. Tudo bem que muita gente, o Corinthians sofreu uma debandada muito grande no final daquele campeonato por atraso de salário e contratou uma galera ali que não tinha condição de jogar no clube. Não era o time forte de 2015 do Corinthians, mas era um Corinthians muito mais forte, com muito mais investimento do que o Audax. E ele foi lá em plena Neoquímica, que eu não sei nem se nessa época se chamava já Neoquímica, acho até que não. Acho que era só o Itaquerão. E foi lá e venceu o Corinthians lá dentro, se classificando para a final. E a final contra o Santos foram jogos muito complicados para o Santos. O jogo na Vila Belmiro, foi um jogo difícil de assistir. Lembrou muito, como o Santos não tinha a bola, como o Santos se portou contra o Barcelona na final do Mundial. É que o Audax não tinha o poderio que o Barcelona tinha na frente para definir, não definiu, e aí naquele dia o Pastor Oliveira fez 1-0, um golaço mesmo sem joelho naquele jogo, e nos garantiu aquele que é o nosso último título, né? Paulistão de 2016, acho que o Santos não ganhou mais nada desde então. São 8 anos sem ganhar absolutamente nada. E foi em cima daquele time do Diniz. E a partir dali eu me encantei. A partir dali eu comecei a acompanhar mais o Diniz. Até que o Audax, o projeto se rompeu, ele foi pro oeste de Itápolis na Série B, num projeto ali que envolvia o próprio Audax, vocês vão lembrar. Acompanhei vários jogos da Série B, nessa época eu não acompanhava a Série B, hoje eu sou praticamente um mestre em Série B, já que meu time lá se encontra, mas antigamente eu não acompanhava, e acompanhei os jogos daquele time, não todos, mas muitos jogos, porque eu gostava de ver e eu achava que era um cara que trazia ideias, que naquela época eu enxergava muito mais como guardiolísticas do que eu enxergo hoje, tá? Eu achava que era um cara desses que poderia ser um gênio, então eu tentei ali acompanhar o começo da carreira e torci muito pelo Diniz. E torci muito para que um dia ele treinasse o meu time. Diniz passou por vários momentos na carreira até ele chegar no Fluminense na sua primeira passagem. Eu não sei se o Atlético Paranaense foi antes ou depois do Fluminense. Vocês me relembrem nos comentários aí, mas eu vou tratar essas passagens como
juntas ali, no sentido não temporal, mas a retórica delas, porque é muito parecida essas passagens, né? Ele pega dois times que são até interessantes em termos de elenco e ele entrega esses times na zona do rebaixamento. O Fluminense na zona do rebaixamento, depois de perder um jogo, se eu não me engano, para o CSA no Maracanã, um jogo que o Fluminense amassou e perdeu o jogo de 1-0. E o Atlético Paranaense também, ele entrega na zona do rebaixamento. Quem pega o seu trabalho é o seu auxiliar, o Thiago Nunes, que veio a ser campeão da Copa Sul-Americana e da Copa do Brasil. E foi o único trabalho de sucesso da carreira do Thiago Nunes. E aí ele chega ao São Paulo. Ele chega ao São Paulo sob muita desconfiança. Apostar no Diniz sempre foi motivo de desconfiança para todo mundo, né? Porque era uma ruptura. E ele pega aquele time do São Paulo, que depois passa pela pandemia, ele se mantém, etc. Faz uma boa campanha naquele Campeonato Brasileiro, chega a liderar, e aí rompe com o elenco, tem aquela treta com o Tietê, que ficou muito marcada. O time do São Paulo afunda a partir de então, perde o título, e ele deixa o São Paulo. Antes mesmo do campeonato acabar. Mesmo tendo feito uma campanha muito interessante, se você pegar o resultado final daquela campanha, com praticamente zero reforço. O único reforço que ele teve foi o Luciano, que ele que escolheu a dedo naquela troca, que ele mandou o Reinaldo pro Grêmio e pegou o Luciano. Foi o único reforço que ele teve. E ele perde o Brenner, né? Brenner, eu acho que, ou Bremer, eu acho que é Brenner. O centroavante que era o artilheiro do São Paulo no meio da competição, pouca gente se lembra disso. Era o cara que vinha decidindo as partidas pro São Paulo. Ele perde o cara pra MLS, né? E então, enfim, o time afunda e ele vai treinar o Santos. E ali, eu já não tinha a mesma expectativa com o Diniz. Porque a partir desses recortes do Diniz em clubes maiores, como Atlético Paranaense, Fluminense e São Paulo, existia muita coisa ali interessante que a gente poderia esperar, mas existia ali muita coisa que a gente falava de teimosia e quando a gente via a retórica do Diniz, as entrevistas, você via que era coisas que ele não tinha o menor interesse em mudar. O menor interesse em evoluir. Ele iria morrer abraçado com aquele estilo. Ele foi treinar o Santos, e aí quando ele treina um técnico, qualquer que seja ele, treina o seu time, aí, assim, naturalmente você vai acompanhar com uma lupa muito maior. Por mais que eu assistisse os jogos do Atlético Paranaense, do São Paulo, do Fluminense, do Audax, do Oeste de Itápolis, é diferente, né, de como você acompanha o seu time. Eu não perco um jogo do Santos. Amanhã, por exemplo, tem entrevista com a Giovanna Kiel. No horário do jogo do Santos, aqui no Tomando Uma, terça, 7 da noite. Mas certamente eu vou ver o jogo depois. Não há possibilidade de existir um jogo do Santos que eu não saiba o que aconteceu. É o meu relacionamento com o meu time, é uma coisa muito forte. E a coisa até começa de uma maneira interessante. Você até acredita no discurso de que, bom, a saidinha ela é necessária. Muitos times de fora do Brasil fazem isso. É a saída sustentada, você precisa de uma movimentação correta e o bônus no final vai ser melhor que o ônus, mas é que o ônus chama muita atenção, que você perde uma bola ali, sai o gol, vão massacrar o técnico, mas e os bônus que isso gera? E aí quando você começa a ver isso no seu time, você começa a ver que é uma babaquice, assim. Que no fim do dia o ônus é maior do que o bônus. Principalmente quando você não tem jogadores para executar aquilo. E o Diniz não tinha esses jogadores no Santos para executar aquilo, foi uma tragédia. Foi uma tragédia. Ele entrega o Santos numa posição muito periclitante no Campeonato Brasileiro, jogos ganháveis, que foram derrotas absurdas, muito em volta da sua própria teimosia. Né? O tratamento com os jogadores continuou muito difícil. Eu me lembro de um jogo, não que o Lucas Braga não merecesse, porque eu acho um jogador horroroso, fraquíssimo. Mas teve um empate que o Santos sofre do Internacional. Nunca me esqueci, nos acréscimos na Vila Belmiro. E ele dá uma bronca homérica no Lucas Braga, que não fechou o lado do campo para marcar o lateral oposto e tal. E com aquilo o Santos acabou sofrendo um empate. Mas poucas vezes eu vi uma cobrança em público com um jogador tão forte como aquela. É que assim, o Santos tem menos repercussão do que o São Paulo teve com o Tietê, é normal. E também o Santos estava brigando por título, né? Aquele
caso do São Paulo também é muito emblemático, porque o São Paulo deixa de brigar pelo título ali. Se eu não me engano, o São Paulo foi ultrapassado naquele jogo, salvo algum engano. Então, eu sei que é diferente, mas ali me chamou que ele estava pouco interessado em evoluir. Nas coisas que a imprensa, por também acompanhar muito mais de perto o trabalho dele do que de vários outros técnicos, porque também tinha, lógico, o hate de quem odiava, mas também tinha o apreço de quem achava que poderia ser um cara diferente. Né? Ele lidava com tudo isso. Então, o holofote de Diniz sempre foi muito grande. E ali eu falei, pô, ele tá pouquíssimo interessado em evoluir. E ele caiu, assim, meio que em desgraça. Ele teve uma passagem pelo Vasco na Série B. Não sei se foi também antes ou depois do Santos, mas foi nesse meio tempo aí. E foi trágica a passagem dele. Durou muito pouco tempo. Até que o Fluminense o estendeu a mão. No momento de baixa. O Fluminense o estende a mão no momento de baixa e no momento que o Fluminense tinha material humano para oferecer tudo que o Diniz quis em toda a sua carreira, que era jogadores com uma qualidade maior, somente da parte do campo de lá de trás, para fazer a saída com que ele tanto gostava, que tanto ele apreciava. Pela primeira vez ele teria material humano que não fosse de um time de primeiro escalão, Flamengo, Palmeiras e tal, seria um time dentro daquilo que ele poderia pegar. Ele tinha uma identificação com a torcida, muita gente sentia falta, saudade do Diniz pelo que ele tinha deixado lá, entendiam que a última demissão dele tinha sido injusta porque tinha sido só balizada pelos resultados, como se o resultado não valesse nada. Mas amamos o estilo. Novamente, né? Ele tá caindo aí pelos resultados, mas enfim, a gente vai chegar lá. E aí, ele reassume o Fluminense e algo interessante acontece. Aquele primeiro ano ele consegue recuperar o bom futebol do Fluminense, consegue fazer jogos interessantíssimos e montar uma base interessante para disputar o ano de 2023, que segue interessante até ele vencer a Copa Libertadores da América. E ali ser chancelado como um cara, tá vendo? Ó, eu sempre defendemos o Diniz. Então, olha lá, ele conseguiu ser campeão da América. Luxemburgo não é campeão da América, mas o Diniz é. Para citar um exemplo de um grande técnico brasileiro que nunca venceu uma Libertadores. Poucos são os técnicos brasileiros campeões da América e o Diniz conseguiu e passou por grandes adversários e venceu o Boca no Maracanã, sabe assim, num contexto homérico, ele faz a substituição durante o jogo que acaba saindo gol, né? E leva o Fluminense para o maior título de sua história. Isso não é pouco. Diniz já está marcado na história do Fluminense para sempre. E olha que o Fluminense foi dirigido por grandes técnicos em sua história, inclusive Tele Santana, né? Então o Diniz, sim, sai do Fluminense marcando história no Fluminense. Mas assim, o título de 2023 não me enganou. Acho que a gente também, e assim, eu acho que com o tempo, os torneios, e é uma coisa meio polêmica que eu vou entrar e talvez eu esteja errado, tá? Mas os torneios, eles, a cada momento histórico, eles são balizados por uma certa importância. Nos anos 80, ganhar campeonato estadual, por exemplo, o Paulista, era maior do que ganhar um campeonato brasileiro. Deixou de ser. Porque a conjuntura do negócio mudou. Cada vez mais, eu acho que a gente está indo por um caminho que ganhar o brasileiro, lá na frente, vai ser considerado maior do que ganhar a Libertadores. Pelo nível dos times que você enfrenta aqui, pela diferença econômica que o Brasil tá tendo com relação aos outros. Eu acho que assim, se a coisa continuar nesse ritmo, eu espero que não. Eu espero que a gente veja a América do Sul crescer, que a gente veja os times sul-americanos terem o protagonismo que tinham nos anos 90, no início dos anos 2000. Espero que a gente veja isso de novo, mas ao mesmo tempo eu acho muito complicado, muito difícil, por esse capitalismo solto que a gente está tendo. Né? E pela produção de riqueza que esses países podem ter. Então, assim, eu acho muito pouco provável que isso aconteça. E aí acho que, naturalmente, a Libertadores vai se tornar um torneio menor no futuro. E o Brasileirão, se bem gerido, porque também depende disso, não adianta de nada o Brasileirão continuar sendo esse produto horroroso, que até falei sobre isso ontem. Esse produto trágico que é. Se a gente conseguir lá no futuro, daqui 10 anos, cuidar melhor desse produto, ter uma liga, melhorar o nível dos gramados, fazer com que melhorar a questão tecnológica, melhorar o calendário, o Brasileirão tem tudo para engolir a Libertadores, ainda que seja um campeonato de pontos corridos.
que eu sei que não tá no imaginário, mas de repente a Copa do Brasil pode assumir esse protagonismo de ser até para a par com a Libertadores. É claro que a Libertadores tem uma coisa histórica, uma aura. É claro que a Libertadores tem você ganhar uma Libertadores não é igual do que ganhar um Campeonato Brasileiro. Eu considero isso, eu entendo isso. E acho que isso tem que ser preservado porque cuida dos torneios, porque cuida. Mas, cara, o Paulistão, os estaduais tinham essa aura e se perdeu. Por que a Libertadores não pode? Porque ela é tão intocável? Porque ela dá vaga no Mundial? Quem sabe o que vai ser desse Mundial? A gente não sabe se esse Mundial de 2025 vai ter sequência. Esse Super Mundial. A gente não sabe se os torneios... como serão os torneios intercontinentais, que são mundiais hoje. Cada um continente ali tem o seu representante, sem contar o país sede. Como vai ser esses mundialitos depois que o Super Mundial acontecer? Qual vai ser a conjuntura do futebol internacional ao longo dos anos? Então, assim, o que eu quero dizer com toda essa salada é o seguinte: a Libertadores hoje é um torneio mais acessível, mas muito mais acessível do que foi um dia. Nos anos 60 nem se fala, né? Porque para você era uma vaga por país, você tinha que ganhar o estadual, ganhar o nacional para ser representante na Libertadores. Você tinha que chegar, não tinha hipótese de você chegar numa Libertadores sem ser bicampeão naquele ano. Não tinha hipótese de você chegar num Mundial sem ser tricampeão naquele ano. Sem ter a tríplice coroa. A única maneira de você chegar no Mundial era ter a tríplice coroa, era muito mais difícil. E sem contar que você chegava no Mundial e não era um jogo só e num campo neutro. Era jogo lá e aqui. E se uma vitória para cada lado, tinha um terceiro jogo de desempate, que poderia ser lá ou poderia ser aqui. Em 62, contra o Benfica, foi lá. Quer dizer, seria lá, né? Não teve o terceiro jogo porque o Santos ganhou os dois. Mas em 63 teve o terceiro jogo e foi aqui no Maracanã. Né? Então, era muito mais difícil. Mas não quer dizer que os títulos do Santos são maiores do que os títulos do São Paulo, que chegou lá e jogou um jogo. Não tinha nem semifinal nessa época, eu tô falando do bicampeonato, de 92 e 93. Ou o Mundial do Flamengo em 81, ou o Mundial do Grêmio, né? Em 83, salvo engano. Então, é claro que esses torneios tiveram muita importância, são estrelas, né, colocadas nos escudos dos clubes, mas com tanta gente se classificando para Libertadores como é hoje, com o critério sendo tão pobre, com a América do Sul tão esfacelada, esse torneio tende a diminuir de tamanho ao longo do tempo. Isso vai diminuir a importância do Diniz na história do Fluminense? Acho que não. Acho que não. Mas o que é fato é que é muito mais fácil se conseguir uma Libertadores hoje do que foi ontem. E o Diniz, ao conseguir uma Libertadores, nesse contexto que eu tô fazendo todo esse preâmbulo aqui, para mim não muda muita coisa em como ele deve ser olhado. No dia que o Diniz ganhar um campeonato de consistência de pontos corridos, eu posso começar a pensar. Mas isso nunca nem passou, não passou perto de acontecer. Ah, Rodolfo, mas ele não teve elencos suficientemente bons para isso. Isso também é um argumento, porque se ele não teve oportunidades para comandar esses elencos, é porque não o quiseram. E por que não o quiseram? Tem que haver uma explicação. Se ele é tão maravilhoso assim para alguns, por que o Flamengo, nessa troca frenética de técnico que o Flamengo teve ao longo dos últimos 3, 4 anos, o Flamengo nunca cogitou o Diniz? O Palmeiras está bem estabelecido com o Abel agora, mas antes do Abel passou vários treinadores pelo Palmeiras. Por que nunca se cogitou o Diniz? Tudo bem, o Diniz não tinha se estabelecido ainda. Com relação ao Palmeiras, eu até entendo. Mas se o Abel sai do Palmeiras hoje, o Diniz seria um nome ao Palmeiras? Eu duvido. Assim como se o Tite recebe um convite da Arábia para ganhar uma fortuna absurda e vaza do Flamengo, eu duvido que o Diniz será aposta no Flamengo. Eu duvido. O Diniz, mesmo ganhando uma Libertadores, ele vai ser pauta para clubes que estão desesperados, como pode vir a ser pauta para o Corinthians. E eu, como um rival do Corinthians, adoraria ver o Diniz no Corinthians, porque eu acho que seria mais um caminho para a destruição do Corinthians desse ano, mais um caminho para o Corinthians cair. E eu, como torcedor santista, e claro, não sou hipócrita, ia adorar. Eu respeito os meus rivais. Sem eles, o meu time não teria o seu tamanho.
Mas eu vou torcer contra os meus rivais sempre. Eu não vou ficar aqui pagando de... Olha, torci pro Corinthians contra o Chelsea. E não sei o quê, porque eu sou jornalista. Olha, eu torci pro Palmeiras contra o Chelsea. Torci pro Palmeiras contra o Boca. Eu torci o cacete. Entendeu? E não vou torcer nunca. Se eu estiver lá cobrindo o jogo, eu vou estar trabalhando, dando a informação correta, fazendo o comentário correto, mas o meu íntimo... Ainda que eu consiga muito bem separar, vai ser de torcida contra. E pronto, acabou. Eu não vou ter hipocrisia aqui. Isso não diminui o meu trabalho como jornalista. Pelo contrário, estou sendo sincero. Tem muitos que não são, conseguem dobrar vários. Mas eu não sou assim. Não é naquilo que eu acredito. Então, no fim das contas, eu acho que o Diniz, ele sai do Fluminense mesmo marcando história no Fluminense, como mais um técnico do futebol brasileiro e um cara sem confiança nenhuma. O Atlético Paranaense poderia ser um bom destino pelo Diniz. O Petralha vai confiar no Diniz de novo? Ele que entregou o trabalho lá atrás na zona do rebaixamento? Pode ser que sim, porque o Fluminense confiou no Diniz mesmo com essa mesma trajetória e teve sucesso. Mas será que ele vai... Será que há segurança do Atlético Paranaense que perdeu o Cuca em trazer o Diniz? Eu não vejo. Ainda que o Corinthians perde os 2 próximos jogos, o Antônio Oliveira, que depois desse empate voltou a ter prestígio, é demitido. O Corinthians vai ter segurança de trazer o Diniz? Pode vir a trazer, mas essa segurança não existe. Hoje em dia ninguém tem segurança de trazer o Diniz. Ninguém tem segurança de, olha, vamos contratar o Diniz e vai dar certo. O status que o Luxemburgo teve um dia, o status que o Filipão teve um dia, o status até que o Cuca tem. O Cuca hoje, mesmo sendo um cara que não preza por contrato nenhum, as torcidas ficam mais tranquilas de terem o seu time contratando o Cuca do que o Diniz. Isso diz muito. Ou não diz? A verdade é que o Diniz, gente, é um técnico fraco. Ele é um técnico fraco. Ele é um técnico... Dizem boas ideias. Eu não acho, eu acho péssimas ideias. É um técnico de péssimas ideias... Tanto que no Mundial a gente viu, né? No Mundial a gente viu o quão péssimas são as ideias dele. Aquilo ali foi uma vergonha. Mas tomou de 4 do Manchester City, que tem muito mais investimento, é o Guardiola, etc e tal. A maneira como o jogo foi jogado, pra mim, é uma vergonha. E pouca gente falou sobre isso. Os 4 gols do Manchester City foram erros individuais crassos do sistema defensivo do Diniz. Quebrados por um jogador que você mostra ali que não tem treino. O treino defensivo é horroroso. E futebol, muita gente acha que é só atacar, que é só ter a bola. O Fluminense ficou tocando a bola no campo defensivo lá durante 2 minutos e faltaram... Nossa Senhora. Meu Deus. Criaram um quadro daquele momento. E depois tomou de 4. Entendeu? Subverteram os valores do futebol. Futebol você precisa defender bem o tempo todo. Você precisa atacar bem. É um jogo. E o Diniz não consegue fazer isso com maestria. Numa janela da Libertadores, ali, ele foi muito feliz. Como aconteceram outros casos. O Celso Roth, se não fosse demitido, poderia ter sido campeão da Libertadores. Pelo Internacional. O Fossati pegou na reta finalíssima ali. Ou não? Ou não? Teve tantos casos, cara, de treinadores meia-boquíssimas que ganharam, que ninguém quer hoje nos seus times. Tem vários. Entendeu? Então, assim, tanto brasileiros como estrangeiros. Treinadores que ganharam a Libertadores na Argentina que nenhum clube argentino hoje quer saber. Então, assim, ganhar uma Libertadores não eleva o Diniz a nada. É óbvio, é importante para o seu currículo, é importante para a história do Fluminense, mas isso não muda onde o Diniz está como treinador. E o Diniz hoje está num lugar que ninguém tem confiança para contratar. Vai continuar sendo uma aposta. O Diniz vai ser aposta pro resto da vida, porque ele se recusa a melhorar, ele se recusa a corrigir problemas. Cara, ontem vendo um jogo Flamengo e Fluminense, o Flamengo teve 4 chances no primeiro tempo com saídas erradas do Fluminense. E ele é incapaz de mudar isso, ele continua insistindo. Ele continua mesmo dando errado. Na lanterna do Brasileirão, ele continua insistindo. Então, assim, como que alguém vai ter confiança de contratar um ser humano desse para ser seu treinador? Pode dar certo em algum momento. Pode, já deu, mas assim, já deu muito mais errado.
E eu acho difícil, muito difícil ele encontrar no outro clube a conjuntura tão favorável que ele encontrou no Fluminense no ano de 2023. Com a torcida a seu favor, acreditando muito nele, com jogadores que tinham a capacidade para executar aquilo que ele dizia. Né? Eu acho muito pouco provável. E aqui eu nem citei a passagem bizonha pela seleção brasileira, que foi a pior passagem de um treinador na história da seleção brasileira. Uma passagem vergonhosa, abjeta de um técnico pela seleção brasileira. Era assim nojento de ver. Nojento de ver. Então, o Diniz ele consegue a proeza de ganhar um título, o maior título da história de um clube importante do futebol brasileiro, e sair mais por baixo do que ele entrou. Ou só eu enxergo assim? Tá todo mundo querendo o Diniz, eu não tô sabendo. O mercado está agitado. A bolsa de valores mudou. Diniz no mercado. Ô Santos, o Carille, se perder, vai cair. O Diniz tem que ser o... Se isso acontecer, irmão, eu largo. Larguei. Aí é o seguinte, vocês não querem subir. Não querem subir. Na Série B, um jogo pra você jogar firme, jogar físico, gramados horrorosos. Você vai jogar de saidinha na Série B, você vai cair pra Série C. Com esse time ainda. Então, assim, é incrível como o Diniz se perdeu, não consegue nem diante de uma puta oportunidade evoluir coisas que, olha, sinceramente, nem são tão complexas. Ele poderia ter muito do jogo que ele propõe. A gente entrevistou aqui o Guto Ferreira, que disse que o time mais difícil de se marcar, segundo ele, o treinador mais difícil de jogar contra é o Diniz. Mas se fosse todo mundo pensasse isso, o Diniz era campeão todo ano. E não é. Por quê? Por que a maioria consegue jogar contra o Diniz? E aí são coisas, pra mim, correções que poderiam ser simples. Ele se recusa, porque ele é teimoso. Ele vai continuar, mesmo ganhando uma Libertadores, como um técnico aposta. Não vai se estabelecer nunca como um técnico seguro pra instituição nenhuma contratar. E é isso. Quero saber o que vocês pensam. A gente vai se falando. Um grande abraço e até o próximo vídeo.